Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então voltamos aqui com o nosso último vídeo e ele é sobre o planejamento estratégico, tá bom? Então vamos ver aí sobre planejamento estratégico. Como já vimos, a administração está na nossa vida diária e as decisões que precisamos tomar para serem eficazes dependem do atendimento aos objetivos que temos e da forma como planejamos as ações para alcançá-los. Muitas vezes agimos impulsivamente, decidindo na hora em que as coisas acontecem e exigem uma decisão imediata. Agindo assim, nem sempre a decisão é a mais adequada, mas aí já está feito. Isso também acontece em algumas organizações. Quando as decisões são tomadas para apagar incêndios, como se diz, pois não há tempo para fazer escolhas acertadas, tanto na vida pessoal quanto no mundo do trabalho, o planejamento é essencial para organizar a tomada de decisão. Práticas empreendedoras projetam o futuro aonde se quer chegar e a forma como pensamos em chegar para alcançar o que se deseja. Projetar o futuro é pensar antecipadamente em estratégias capazes de realizá-lo. Então, aqui a gente tem um texto para ser feita a leitura oral. Com 19 anos, Beatriz estava no 22º mês de seu contrato como aprendiz. A formação prática de auxiliar administrativo na cooperativa, além de melhorar seu currículo, mostrou a ela o valor da organização aprendida na família. Beatriz adaptou-se muito bem à sua função, realizou com eficiência e eficácia as tarefas combinadas com o monitor, interagiu com as pessoas da sua equipe de trabalho e procurou aprender como funcionam as organizações cooperativistas. A aprendiz sentia-se motivada e satisfeita com o clima organizacional e com suas atividades, e planejava permanecer ali, mas ficou sabendo que a cooperativa, apesar de estar satisfeita com seu trabalho, não a contrataria, porque preferia abrir mais vagas para aprendizes e ultrapassar o percentual mínimo de 5% que vinha praticando. Assim que ficou sabendo disso, Beatriz teve um choque, pois queria muito permanecer na cooperativa. O ambiente era tudo o que ela havia sonhado. Mas a empreendedora que é, começou a se organizar e planejar uma forma de seguir trabalhando, mesmo em outro lugar, na mesma área que atuava como aprendiz, pois acreditava que os conhecimentos e a experiência iriam fazer dela uma jovem profissional valorizada pelo mercado. Para não correr o risco de ficar sem trabalho depois dos 2 anos na cooperativa, traçou um plano de ação pessoal. Então a Beatriz ela fez um planejamento, sabendo que ela não seria promovida efetivada na cooperativa onde ela estava, ela traçou um plano que ela buscava para conseguir emprego em outro lugar, para que ela não ficasse desempregada. Então, o planejamento pessoal dela, o objetivo era conseguir um emprego como auxiliar administrativo. A motivação é aproveitar a experiência para permanecer trabalhando após o término do contrato como aprendiz. O cenário era uma economia aquecida com a expansão do setor de serviços, a concorrência muito jovens buscando o primeiro emprego, a cultura organizacional buscando jovens empreendedores, criativos, com forte sentimento de equipe. A tecnologia, setores administrativos cada vez mais informatizados. Pontos fortes: organização pessoal, perfil empreendedor, capacidade de trabalhar em equipe, domínio da informática, competências desenvolvidas no curso de auxiliar administrativo do programa Aprendiz Cooperativo. Pontos fracos: experiência se resume aos 2 anos no programa de aprendizagem, interesse em trabalhar apenas em um turno para continuar estudando. Diferencial: conhecimentos teóricos e práticos sobre a administração. Mercado: receptivo para jovens com qualificação profissional, cooperativas e empresas de pequeno e médio porte. Então, aqui a Beatriz, ela basicamente traçou o plano dela, de como ela faria o plano dela, de como ela iria executar esse plano para que ela conseguisse um novo emprego e não ficasse desempregada. Então, a ação, ela teve ações, passos e prazos. A primeira ação que ela tomou foi de atualizar o currículo. E ela teve um prazo aí de 1 semana para atualizar esse currículo.
E nos passos que ela tomaria para atualizar o currículo, ela consultou orientações sobre o modo de elaborar um currículo na apostila de linguagem e comunicação. Podia ter consultado também vídeos no YouTube, blogs, perguntar mesmo até para o RH da empresa no qual ela trabalha, né? Dicas de como construir o currículo dela. A segunda ação que ela teve foi providenciar a carta de apresentação da cooperativa, né, que é, no caso, a cooperativa que ela trabalhava. Passos foi rascunhar modelos, solicitar ao monitor, verificar correção dos dados pessoais e informações. Tudo isso levou aí 15 dias para ela. Terceira ação foi pesquisar ofertas de emprego, né, buscar em jornais, sites especializados na internet, enviar o currículo e a carta de apresentação, tudo isso levou um mês. A outra ação que ela teve foi investimento, né, que foi a impressão e envio de currículo, passagem de ônibus para entregar esses currículos, o crédito para celular para ligar para as empresas, marcar entrevista. A outra ação que ela teve que ter foi o controle, anotar na agenda os currículos enviados, ligar para confirmar o recebimento dos currículos, agendar as entrevistas marcadas, cumprir os prazos estabelecidos. Então, basicamente, a Beatriz ela tinha um problema, que seria aí o fato dela não ser efetivada na cooperativa onde ela estava e, consequentemente, um desemprego. Pensando nisso, ela não queria viver essa situação, então ela buscou um planejamento para se manter no mercado de trabalho. Pensando nisso, ela buscou o planejamento dela, criou ações, passos e prazos para cada uma dessas ações, né? E estruturou o planejamento dela e a partir disso, né, ela conseguiu um emprego após 4 meses, coincidindo com o final do seu contrato como aprendiz. Beatriz já havia encontrado emprego de auxiliar administrativo em uma empresa fornecedora de embalagens da Cooperviva. Como a experiência de Beatriz, mostrando o planejamento, auxiliou a concretizar objetivos e controlar desafios, pode ajudar você a pensar no seu futuro profissional, né? Então, hoje, quais são as minhas metas, né? Se eu tiver metas, eu tenho a vontade de cursar uma faculdade. Quais são os passos que eu tenho que seguir, né? O que eu tenho que fazer para eu conseguir atingir os meus resultados, assim como a Beatriz ela conseguiu atingir o resultado dela de conseguir um emprego? Óbvio que nem tudo vai depender de mim, né? Como é o caso do emprego. Por mais que eu me esforce, por mais que eu que eu tenha um bom currículo, que eu fale bem, enfim, vão ter situações aí que nem sempre vão depender de mim. Então, tipo, uma empresa me aceitar não vai depender de mim, né? Vai depender da economia, vai depender da empresa, vai depender do setor que eu vou trabalhar. Então, isso são fatores aí que devem ser levados em consideração também na hora de eu elaborar o meu planejamento, né? Sempre lembrando que o planejamento, ele nunca é permanente, ele sempre pode ser aprimorado, né? E isso é bastante importante, que o planejamento ele não fique aí estático, né? Sem movimento. E sim, a partir do momento que você perceba que há uma necessidade de melhorar esse planejamento que você já tenha, você conseguir melhorá-lo de forma que ele melhore os resultados, né, que você vai obter com ele. Tá bom, pessoal? Então, nós ficamos por aqui nessa aula. Agradeço vocês pela revisão, né? Então, nós ficamos por aqui. Tchau, tchau e até mais!